Bom dia, meus irmãos. Saudação corriqueira, graça e a paz do Senhor. Amém. Abramos a palavra de Deus e vamos dar continuidade à nossa exposição em Isaías, capítulo 65 hoje. Estamos nesse bloco final, esses dois últimos capítulos, né? E nós já temos caminhado aí quase que 3 anos, acho 2 anos e meio, né? Então, bastante coisa, tá? Eu vou ler apenas o verso 1 e vou fazer a exposição apenas do verso 1 nessa manhã, tá bom? É o verso introdutório do capítulo 65, para depois a gente, nas exposições posteriores, a gente ir desmembrando esse texto. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Ouçam com atenção o texto sagrado, a palavra de Deus inspirada, autoritativa e inerrante. Assim diz o Senhor. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chama do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Nós vimos que o capítulo 64 ele termina então com uma palavra de arrependimento desse povo e com um clamor, mais uma vez, diante de todas as calamidades que eles estavam sofrendo em razão da sua própria desobediência contra Deus. E aí no verso 12, não é? Nós falamos ali que Deus de fato não se contentaria, e Ele jamais se contenta com uma situação como essa, não é? Uma situação de calamidade. Deus não ficaria de fato calado vendo todas essas aflições, vendo todo esse quadro. Deus certamente Ele daria uma resposta. E aí é interessante porque o capítulo 65, irmãos, ele é a resposta a essa oração, a esse bloco dessa oração do verso 7 do capítulo 63 até o verso 12 do capítulo 64. Deus ele vai responder à oração do seu povo. E é interessante como o Senhor ele faz isso, né? Há um povo que ele vinha denominando, desde o capítulo 66, você vai ver aquela expressão servos. Então o Senhor vinha denominando, né, mostrando todo o seu comprometimento com aqueles que faziam parte do seu povo, denominando esses seus filhos como servos, mas ao longo do capítulo 65 ele vai nos mostrando, ele vai focando numa outra coisa importante. O foco não era essencialmente apenas tratá-los como servos, lidar com a pecaminosidade deles, mas no capítulo 65 e capítulo 66 você vai ver que agora o Senhor vai trabalhar duas realidades com relação a eles e com relação aos demais que não faziam parte do seu povo. Ele vai colocar duas situações lado a lado, a situação daqueles que de fato se mantiveram firmes ou fiéis ao Senhor. E nós sabemos, irmãos, que aqueles que foram punidos do Senhor, e é interessante isso, né? Aquela ideia de que, por exemplo, o meu pecado, ele não é um pecado que fere apenas a mim, ou que traz consequências apenas a mim, mas ele é um pecado que fere todos aqueles que estão à minha volta, traz consequência para aqueles que estão à minha volta. Então perceba, toda a nação de Judá, os que habitavam em Jerusalém, haviam ali no meio deles os remanescentes fiéis da parte do Senhor. Mas todos eles foram levados para onde? Para o cativeiro. E uma parte desses que estavam no cativeiro ainda buscaram o Senhor, ainda criam em Deus, ainda se mantiveram fiéis ao Senhor. Porém, uma outra grande parte foram daqueles que negociaram, fizeram concessões declaradamente. Vale a pena lembrar que Isaías já havia denunciado boa parte desse povo lá atrás, com vistas às alianças pagãs que eles faziam. Eles trocavam a aliança que eles tinham com o Senhor e faziam outras tantas alianças, andando à margem de Deus. E mais uma vez você vê isso sendo reproduzido na vida desse povo, mesmo na perspectiva ali do momento contemporâneo, né, do momento de vida de Isaías em que ele está profetizando, quanto no futuro, lá no cativeiro babilônico. Daqueles que, porventura, também apostatariam da sua fé, se tornariam de fato homens e mulheres completamente descrentes do Senhor. E aí agora, no capítulo 65 e 66, Deus vai colocar essas duas realidades de lado, né? A realidade de parte do seu povo não se arrependeu, não mudou, não passou a buscar o Senhor, mas fizeram essas concessões, abandonaram o Senhor, apostataram da sua fé, juntamente com muitos outros ímpios que se manterão exatamente nessa postura,
Mas, por um outro lado, um outro grupo, o grupo daqueles que, de fato, se tornarão servos do Senhor, crerão no Senhor, não é? Se arrependerão dos seus pecados, se voltarão para o Senhor. E ele vai mostrar quando ele coloca essas duas coisas de lado, o que ele vai abordar? Ele vai abordar, então, uma perspectiva escatológica final, que é a questão de que esses servos, então, habitarão no novo céu e na nova terra, na nova Sião celestial. Uma nova realidade completamente, né? Agora com vistas à transformação espiritual completa desse povo, desses que verdadeiramente são o seu povo legítimo. Mas, por outro lado, que também não exclui o quê? Que naquele grande dia, porque ele será um grande dia do Senhor, um grande dia de que maneira? Um grande dia para a sua igreja, um dia de regozijo para o seu povo, um dia de alegria. Por quê? Porque Cristo vai voltar em glória. E definitivamente ele vai resgatar a sua igreja para si. E ele reinará de eternidade até a eternidade. Ele simplesmente enviará Satanás, os seus anjos, e todos aqueles que se levantaram contra o nome do Senhor ao inferno, literalmente. Mas também um dia terrível. O grande, mas o terrível dia do Senhor, em que muitos de fato verão, mas será tarde demais. Não terão mais condições de crer, não terão mais condições de se arrepender, não terão mais condições de se voltarem para Deus em arrependimento e fé. Mas ali se estabelecerá o juízo final de Deus sobre esses pecadores. Então, o capítulo 65 e 66, ele vai trabalhar exatamente essa estrutura. O capítulo 65 é muito interessante a estrutura. E na estrutura do capítulo 65, ele vai nos mostrar, então, 3 grandes propósitos. O primeiro deles, irmãos, está aí do verso 13 até o verso 25. A gente vai trabalhar posteriormente. Que diz respeito à verdade central. E qual é a verdade central? Aquilo que eu já falei. A nova criação, a nova Sião. O segundo grande propósito do capítulo 65 é mostrar os passos para o cumprimento dessa visão. Como isso vai sendo construído ao longo do tempo? Quais são as condições necessárias para que essa realidade do novo céu e da nova terra, ele seja então definitivamente desfrutado? E isso diz respeito também ao verso 1 que nós vamos expor nessa manhã. Mas por fim, e o último propósito é reiterar e acrescentar maior plenitude a todas essas verdades. Isso está a partir do verso 22 até o verso número 24. Mas qual seria o tema do verso 1 nessa manhã para nós, irmãos? O tema seria basicamente o seguinte: a iniciativa mundial do Senhor para com os gentios. Ou melhor, há um chamado do Senhor para aqueles que não o buscaram, ou não o buscam e nem o conhecem. E há pelo menos 3 coisas nesse texto que são importantes para nós, irmãos. Olhem comigo, deixa eu ler mais uma vez o verso número 1 para estabelecer esses 3 pontos principais. Ele diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. E a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que há uma iniciativa. Ok? Há uma iniciativa através de um chamado. E a primeira coisa que nós temos que entender é o que é uma iniciativa, irmãos. Iniciativa é a ação de alguém com vistas a uma determinada situação. Alguém tomou a iniciativa de agir primeiramente, com vistas a estabelecer uma lei, um padrão, ou alguma outra coisa nesse sentido. Então, houve a iniciativa de alguém com vistas a uma determinada situação. E percebam quem é que toma essa iniciativa. O texto é muito claro. Nós temos o pronome, né, na primeira pessoa do singular. Eu fui buscado pelos que não me perguntavam por mim. Eu fui achado por aqueles que não me buscavam. E há um povo que não se chama do meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, quem foi a iniciativa? A iniciativa foi do Senhor. A iniciativa foi do Senhor, irmãos. Foi o Senhor que se manifestou a essas pessoas. Por que elas buscaram e por que elas encontraram? Porque Deus, em primeiro lugar, se manifestou. E nós temos essa manifestação de Deus muito clara no verso 1, quando ele mesmo vai dizer lá no final do versículo: eu disse. Percebem? Eles buscaram, eles encontraram um povo que não era do Senhor, porque, em primeiro lugar, Deus falou com eles, Deus se manifestou a eles. E quem eram eles, irmãos? O texto ele deixa muito claro.
principalmente pelos 2 primeiros versículos que são utilizados, quando ele fala sobre buscar e perguntar, e sobre essa expressão, há um povo que não se chama do meu nome. Vejam, vários comentaristas, quando você vai estudar esse texto, eles vão dizer o seguinte: não, aqui Isaías, né, a profecia, o texto está falando de quem? De judeus. Está falando de parte do povo do Senhor que se rebelou, que apostatou contra o Senhor. Então, o texto ele está falando dessas pessoas. Mas como eu disse, pela utilização desses verbos no hebraico e dessa própria expressão, povo que não se chamava pelo meu nome, claramente esse texto nos mostra que ele não está falando de judeus. Claramente, irmãos, pelo uso desses instrumentos gramaticais no texto, o Senhor está falando aqui diretamente aos gentios. Ele está falando, logicamente, àqueles que estavam alheios ao próprio conhecimento de Deus, alheios ao pacto do Senhor. Porque, irmãos, dentro do próprio povo de Israel, mesmo daqueles que se rebelaram contra o Senhor, havia sempre aqueles que buscavam pelo Senhor. Havia sempre aqueles que perguntavam, ou melhor, invocavam pelo nome do Senhor. Isso era uma característica do povo da aliança. Era buscar a Deus, era invocar o nome do Senhor. Outra coisa, era um povo que era chamado pelo nome do Senhor por causa da sua aliança. Por isso, o texto não fala sobre judeus aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender, há uma iniciativa de Deus não para com o seu povo especialmente. Por quê? Você vai ver isso não apenas um pouco mais adiante, no capítulo 65, mas anteriormente, quando Deus está simplesmente condenando ou julgando seu povo, porque é um povo pecador, porque o Senhor fala e esse povo não obedece, porque o Senhor dá a sua lei e esse povo está sempre se rebelando contra o Senhor, porque é um povo que Deus vai dizer: esse povo meu é um povo que não vai mentir, ou seja, ele será leal, ele andará em integridade. Mas essa não foi a realidade desse povo, ou pelo menos grande parte dele. Então o Senhor aqui, irmãos, ele toma em primeiro lugar uma iniciativa, não para com Israel, mas para com as nações vizinhas, para com os pagãos, Só os gentios, com base no verso número 1, se enquadram exatamente nessa iniciativa do Senhor. Então, uma das primeiras grandes verdades que nós vemos nesse texto, irmãos, não apenas para Israel, mas para toda e qualquer nação debaixo do sol, qual é? Não pode haver uma aproximação de ninguém com vistas a um relacionamento com Deus, se em primeiro lugar Deus não tomar iniciativa. Não tem como, irmãos. Não há como o homem dizer: eu vou a Deus, não é? Por iniciativa dele. Por quê? Nós sabemos que há uma grande barreira para isso. Há uma grande barreira para essa aproximação. A aproximação, a iniciativa, em primeiro lugar, ela é toda de Deus. E perceba que isso diz respeito a 2 outras grandes coisas. Ela é uma iniciativa, não é, com vistas às coisas espirituais, da parte de Deus para com os homens, em primeiro lugar, em seus primórdios, ou em seu início. Por quê? Porque você vai ver que ele vai dizer no texto assim: eu fui buscado por pessoas que não invocavam o meu nome, ou por pessoas que não perguntavam por mim, ou seja, por pessoas que não tinham um mínimo conhecimento do Senhor, por pessoas que não sabiam o que era, desde os seus pais, desde os seus antepassados, até mesmo os seus filhos, não sabiam o que era buscar a Deus em oração. Quando oravam porventura, eles faziam suas vãs orações, como inclusive a Bíblia vai condenar, ou vãs repetições, ou oravam aos seus deuses pagãos, andando alheio à própria vida de Deus. Então, percebam, a situação é exatamente essa. É um povo que não perguntava, que não invocavam o nome do Senhor. E por que Deus, então, irmãos, ele tomou essa iniciativa? Como eu disse, porque a situação era calamitosa. A situação desse povo, dessas nações, é uma situação calamitosa, porque eles não tinham desejo e não tinham vontade de se aproximarem do Senhor. E nem poderiam. Como descendentes do próprio Adão, que caiu no Éden, são pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. E não há desejo para com Deus. Ainda que haja um resquício da imagem e semelhança de Deus, ainda que haja a semente da religião ali, mas não há desejo pelo Deus verdadeiro, não há desejo de conhecer
o Senhor. Muito embora Paulo vai trabalhar lá em Romanos capítulo de número 1, o que Paulo vai mostrar lá? Que Deus ele se deu a conhecer a humanidade, não foi assim? Deus demonstrou quem Ele era na própria obra da criação, os seus atributos, o seu poder, a sua majestade. Então, de certa maneira, Deus deu à humanidade um conhecimento de si mesmo, que segundo Paulo em Romanos capítulo 1, torna o homem inclusive indesculpável diante de Deus. Mas o próprio Paulo vai dizer ali que eles preferiram fazer o quê? Sufocar esse conhecimento de Deus ao máximo, não dando inclusive graças ou reconhecendo Deus como Deus. E em razão disso, Deus vai entregá-los o quê? A sua idolatria, a sua impureza, a sua miséria, as suas mentes obscurecidas. Essa, irmãos, é a realidade de todo homem sem Deus, de todo homem natural. Essa é a realidade de todas as nações, não é, que estão postas debaixo dos céus, nos dias de hoje, como foi nos dias do profeta Isaías, como foi dentro daquele contexto. Eles não reconheceram absolutamente nada acerca de Deus. E aí veja, se nós olhamos para essa condição, eu pergunto, o homem teria então condições de buscar esse Deus, se ele não desejava fazer isso? Logicamente que não. Então qual era a realidade desse homem? Ou qual é a realidade dessas nações? E dos ímpios e dos pagãos? Eles continuam caminhando para onde? Para a condenação eterna. Por isso houve a necessidade, e o Senhor resolveu isso no conselho da própria Trindade, antes da fundação desse mundo, de fazer o quê? Olhar para esse povo, olhar para a humanidade e fazer o quê? Uma escolha. Dentro daquela multidão de pecadores, Deus resolveu fazer o quê? Escolher homens para si e tirá-los dessa multidão de condenados e trazê-los para si. Percebem, irmãos? Houve uma iniciativa da parte de Deus, quando o homem não poderia fazer absolutamente nada, em razão da sua própria natureza pecaminosa. Deus jamais seria procurado, Deus jamais seria buscado, Deus jamais seria invocado, não haveria uma vontade sincera para com Deus. E veja, deixa eu só citar aqui uma coisa. Há muitos ramos no cristianismo hoje em que essa verdade continua sendo a mesma, embora a aparência dessa verdade, ela possa inclusive levantar uma certa indagação por meio de alguns. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para alguns ramos do cristianismo, como é que as pessoas dizem que sinceramente se apresentam diante do Senhor? Se auto-justificando, barganhando com Deus, tentando equilibrar a balança dos seus pecados, da sua pecaminosidade, da sua maldade, fazendo o quê? Obras. E dizendo que então essas obras vão contrabalancear essa balança, a ponto de serem então aceitos diante do Senhor. Mas percebam, irmãos, o próprio texto do capítulo 64 vai dizer que aquilo que o homem pensa que poderia, não é, julgar a seu favor, não passa de quê? Obras mortas, sem nenhum valor, ou melhor, abomináveis diante do Senhor. Então não há sinceridade nem na mente e nem no coração de muitos que dizem se aproximar de Deus. Como resolver esse problema? Como eu disse, Deus tomou a iniciativa. Mas aqui poderíamos levantar ainda uma outra discussão. Pastor, e como alguns levantam, alguns teólogos, os arminianos fazem isso, e muito cuidado com a doutrina arminiana, mas aí o Senhor está dizendo que Deus então violentaria a vontade do homem. O homem não tem uma vontade livre, então Deus violentaria, porque Deus, através de violência, através de um Deus autoritário, de um Deus maldoso, ele faria o quê? Com que a vontade dos homens e o desejo dos homens se conformasse à sua vontade. Mas isso é uma mentira. Deus jamais faria isso, irmãos. Deus sim, Ele age na vontade, Ele age no desejo, Ele age sim. Percebam, Ele vai dizer que Ele se manifestou a eles. E Deus de fato se manifesta ao mundo, se manifesta às nações. Mas como é que então Ele trabalha ao nível da vontade, se Ele não violenta a vontade, a ponto de torcê-la e fazer com que o homem se conforme à vontade dEle? Ele faz isso, irmãos, por meio da pregação da sua palavra. Ele faz isso por meio da operosidade do seu Espírito Santo, que pega a pregação do Evangelho e aplica ao coração. E o que ele vai fazer? Agora ele vai transformar pela pregação do Evangelho a vontade do homem, para que uma vez esse desejo e essa vontade transformados, eles agora se voltem para quem? Para o Senhor, num relacionamento pactual de sinceridade e amor,
de lealdade e integridade. Então Deus não violenta, mas Deus, de maneira sobrenatural, Ele faz o quê? Ele age na vontade. Onde não havia vontade, onde havia desprezo, agora há o quê? Uma transformação a nível espiritual, para que por meio da iniciativa do Senhor, então, como diz o texto, o Senhor possa ser buscado, Ele possa ser invocado e Ele possa ser o quê? Encontrado. Achado. Então, de quem é a iniciativa? De Deus. Por que Deus tomou essa iniciativa? Porque a condição da humanidade é lastimável. Porque não havia saída. E Deus resolveu resolver esse problema. E Deus se manifestou. Ele disse. Como Deus tomou essa iniciativa, irmãos? O texto é muito claro. Ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. O que foi que Deus fez, irmãos? Pela pregação da palavra dele, Ele se revelou a esses homens, Ele se revelou a essas nações. E é interessante, irmãos, porque essa expressão eis-me aqui, em primeiro lugar, Ele usa logicamente a pregação da palavra. Esse é o meio que Deus escolheu para fazer. É a sua autorrevelação, a revelação de si mesmo, em que Deus não se revela apenas como um Senhor de todas as coisas, e Ele tem direito para isso, mas Ele também se revela como aquele que é o Salvador. E quando Ele diz, então, por meio dessa revelação, eis-me aqui, dando mais força, né? Esse é um artifício na língua hebraica, né? Para dar mais ênfase a esse termo. O que Deus está dizendo, irmãos, claramente é: eu estou acessível. A expressão significa exatamente, nós vimos isso lá em Isaías capítulo 6. A quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, eu estou disposto, eu estou acessível. Estou aqui. E percebam, irmãos, é exatamente isso que Deus diz aos gentios. Como Ele também diz ao seu povo. Percebam, irmãos, o povo acusava a Deus o tempo todo, dizia assim: Senhor, o Senhor não olha para as injustiças que nós estamos sofrendo? Parece que o Senhor tirou férias, parece que o Senhor nos abandonou. O Senhor não ouve mais os nossos clamores, as nossas súplicas. O Senhor já não olha mais para a nossa realidade miserável de sofrimento. Mas, irmãos, isso nunca foi verdade. Essa era a imagem que o povo pecaminosamente fazia de Deus. Porque Deus nunca os abandonou. O problema não era que Deus tinha abandonado o povo. O problema é que o povo havia abandonado Deus. O povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. Porque o próprio Deus reitera o tempo todo: eu estou acessível. Eu estou disponível. E para excusar os seus pecados, mais uma vez, o que é que os homens fazem? Colocam a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. Foi o Senhor que nos abandonou às nossas misérias. Não, foi o vosso pecado que fez separação entre vós e mim. E ainda assim, vejam como Deus é gracioso. Ele diz: eu estou acessível. Eu sou acessível. Percebem, irmãos? Deus está visando pessoas não alcançadas. Qual é o desejo de Deus? O desejo da autoproclamação de Deus desde o princípio da Escritura é que as nações venham a Ele. As nações venham glorificar o nome do Senhor. Ou seja, eles adentrem os limites da sua obra redentora. Porque percebam, quando Ele diz eu estou acessível, tudo aquilo que se chama Deus está acessível, inclusive a sua salvação, a sua obra redentora está acessível a essas pessoas. Então Deus, o intento do Senhor é fazer o quê? Já no Antigo Testamento, a gente sabe que o cumprimento não se dá aqui, não se deu na época de Isaías. Deus está dizendo: estou acessível, a minha salvação está acessível.
O Senhor está chamando essas nações pagãs, esses descrentes, e mesmo aqueles que, de maneira contumaz, continuam se rebelando contra Ele, a se arrependerem e a adentrarem os limites da sua obra redentora, dessa revelação dEle, não apenas como Senhor, mas Ele é o Salvador. Como Salvador, exatamente como, por exemplo, o Senhor escreve lá, e está registrado em Êxodo capítulo 3, verso 15, quando Ele envia Moisés ao povo, no intuito de mostrar ao povo que era o Senhor que iria libertá-los do cativeiro do Egito. Então o que é que Deus faz, irmãos? Fez lá em Isaías e faz aqui nessa manhã. Deus levanta uma bandeira, um estandarte, proclamando a sua salvação. E como eu disse, o cumprimento não se dá na época de Isaías. As nações são e sempre foram o propósito principal do Senhor, mas o cumprimento se dá a partir do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A partir do ministério do Senhor Jesus, quando Cristo vem proclamar as boas novas de salvação, e Ele inclusive vai pregar na Galileia dos gentios. Ele não pregou apenas na Judéia dos judeus, mas Ele pregou na Galileia dos gentios. Mas muito mais do que isso. Quando Ele vai, por exemplo, dar a sua ordem, não é? Dar o seu mandamento aos seus discípulos, dizendo que eles devem ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos dessas nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou como nós vemos porventura, irmãos, lá em Atos capítulo 2, eu peço que você abra em Atos 2, por favor. E nós vemos o cumprimento exatamente daquilo que está sendo anunciado 700 anos antes, ou um pouco mais do que isso, quando diz lá a partir do verso número 37, vocês lembram que nós temos ali a descida do Espírito Santo, os discípulos são capacitados a falarem nas línguas, né? Falam numa determinada língua, eles entendem na sua língua materna, não é? Essas pessoas, eles passam a conhecer então o quê? O Evangelho, as boas novas de salvação. E nós temos ali Pedro então pregando, e diz assim, ouvindo eles estas coisas, quem? Os gentios, irmãos. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão o quê? Longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus tomou iniciativa para com aqueles que creem em seu nome, para com todos eles. Ele oferece essa salvação e veja, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Aquela bandeira que o Senhor levanta lá no Antigo Testamento, convocando as nações, dizendo, eu estou aqui acessível, eu tomei a iniciativa, eu vos amei para que vocês possam o quê? Me amar. Eu amei primeiro para que vocês possam me amar. Se cumpre exatamente quando, irmãos? Principalmente aqui no período neotestamentário. As nações, elas começam a ser trazidas para a presença de quem? Do Senhor. Agora veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, por favor. Em Romanos 3, verso 21 a 26. Ele diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça mediante a fé em Jesus Cristo. E percebam, irmãos, não é apenas para judeus. Ele diz, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembra? Aquela situação lastimável. Deus toma iniciativa porque não havia como resolver aquele problema. Só Deus pode resolver o problema. E ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo possa ser o justo e o justificador daquele que tem o quê?
fé em Jesus. Como disse certo pregador, que graça, que amor, que iniciativa, né? Para que não haja sombra de dúvida, irmãos, caminhe um pouquinho comigo em Romanos capítulo 10 agora, porque Paulo cita exatamente o versículo 1 de Isaías capítulo 65. E veja como Paulo interpreta, então, lá no verso 20. O verso 19 diz: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. E ele diz, Isaías a mais se atreve, diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Revelei-me. O Senhor se manifestou. E como foi essa manifestação, irmãos? Em Cristo. O cumprimento é Cristo. A manifestação, Deus se revela às nações por meio de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que o próprio Senhor Jesus ele vai dizer: é necessário que eu seja levantado, ele seja visto, ele seja contemplado pelos homens. É necessário que quando ele seja levantado, ele seja pregado às nações. É necessário que a obra da cruz fosse consumada para que então essa mensagem da cruz chegasse aos ouvidos e ao conhecimento dessas nações pagãs, para que então eles pudessem buscar, para que eles pudessem invocar, para que então eles pudessem ser salvos por meio dessa obra da cruz. Foi assim que Deus levanta o seu estandarte no Antigo Testamento e ele cumpre a sua vontade a partir da vinda do Senhor Jesus. E como diz o teólogo, o pastor, o comentarista Matthew Henry, isso nos dá duas grandes verdades importantes, irmãos. Primeiro, o estímulo de se buscar a Deus. Para aqueles que fazem parte do povo de Deus já, para aqueles que já estão nessa comunhão da aliança do Senhor, isso deve mais ainda nos estimular a buscar a Deus. Porque, irmãos, o Senhor se revelou a nós num determinado momento. O Senhor graciosamente, irmãos, ele se manifestou a nós. O Senhor graciosamente, ele nos deu a oportunidade de buscá-lo, de encontrá-lo, de receber a sua salvação em Cristo Jesus. Ele nos deu essa condição maravilhosa. E percebam que isso não é algo, irmãos, que como porventura o fogo de um carvão, não é? Ou quando vai se apagando, como a gente até viu aqui em Isaías, não é? Aquela tocha que fumega. Muito pelo contrário, essa é uma verdade fundamental para nós, irmãos. Olhando para a realidade de quem éramos e para aquilo que Deus simplesmente fez por meio da sua graça para nós, isso deve estimular-nos, olhando para isso, mantermos vivo isso em nosso coração, a buscarmos cada dia mais o Senhor de todo o nosso coração, porque nós fomos salvos. Porque como diz em Atos capítulo 2, uma vez que Deus se manifestou e nós tivemos o seu conhecimento e fomos levados a Cristo Jesus, nós fomos batizados e agora, como ele mesmo vai dizer lá em Isaías capítulo 65, verso 1, já não somos mais um povo que não é chamado pelo seu nome, mas nós somos identificados com o Senhor. E percebam, irmãos, que se Deus tem prazer nisso, e a ideia é exatamente essa, não é? Deus tem prazer em que as pessoas o busquem, invoquem o seu nome,
façam parte do seu povo, quanto mais nós que somos o seu povo. Que prazer essa realidade não deveria trazer à nossa própria vida. Que alegria não deveria ser motivada em cada um dos nossos corações por compreendermos e vivenciarmos essa realidade redentora e graciosa de Deus, dia após dia em nossa vida. O quão gratos nós não deveríamos ser por isso, como povo de Deus. Porque, irmãos, a Escritura nos diz que quando um pecador se arrepende, há um festejo no céu. Quando nós nos arrependemos, quando o Senhor tomou a iniciativa para com cada um de nós, abriu os nossos olhos e graciosamente nos trouxe a Ele, houve festividade no céu. Deus se alegrou por mais um pecador arrependido. Então, como Matthew Henry vai dizer, e aqui eu até posso perguntar, essa é a sua alegria? Assim como Deus se alegra em tê-lo como um filho, como um redimido, como um salvo, essa é a sua alegria em ter a Deus como seu Pai, como seu Salvador? Essa é uma verdade prática dia após dia na sua vida? A ponto de imitá-lo, de expressar o seu caráter, de amar a sua verdade, de se inclinar para a sua lei. Segunda coisa, e por último, para concluirmos, irmãos, o fato de que Deus nos amou primeiro para que nós pudéssemos amá-lo, irmãos, isso é um grande emblema do desígnio da providência de Deus, de algo extremamente generoso para conosco. E vejam, e o Senhor é que sonda os corações nessa manhã, o Senhor continua dizendo, Ele continua dizendo, sua palavra foi, é e sempre será a palavra de Deus, para todas as épocas e tempos. O Senhor continua dizendo mais uma vez nessa manhã, eis-me aqui. Percebe, irmãos? O Senhor continua dizendo, eu estou acessível para você. Eu estou disponível, a minha salvação. Quem eu sou, você tem acesso a isso. O Senhor, mais uma vez, irmãos, Ele oferece Ele mesmo, quem Ele é e o que Ele pode fazer a nós nessa manhã. Isso nos lembra, por exemplo, das palavras do próprio Senhor Jesus, quando Ele vai dizer assim, porque Cristo é a manifestação de Deus, perfeita de Deus, né? E Ele vai dizer assim, vinde até mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está acessível. A sua obra está acessível, irmãos. Então o Senhor nos oferece nessa manhã, mais uma vez, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E além disso, Ele nos oferece todas as promessas imbuídas, envolvidas nesse ato gracioso do Senhor. Quando Ele mesmo diz em sua palavra, Ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quando por causa de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, Ele vai dizer, se alegrem, exultem, regozijem, porque grande é o vosso galardão
nos céus. Percebe, irmãos? Por que nós iríamos desprezar e rejeitar tão grande salvação? A minha oração nessa manhã, irmãos, e a minha esperança e a alegria do nosso Deus é que o nosso coração se incline para Ele, que a gente se arrependa e que aqueles que precisam se convertam e seu povo seja estimulado a honrá-lo, a glorificá-lo, a amá-lo e a continuar crendo nas suas promessas. Vamos orar? Senhor, nós queremos, a nossa palavra nessa manhã e a nossa oração é uma oração de gratidão, Senhor. Nós somos pecadores, ó Deus. Nós somos miseráveis pecadores, grandes pecadores. Muitas vezes nós não fomos leais para com o Senhor. Nós não reproduzimos o Teu caráter. Não fomos íntegros. E muitas vezes nem somos. A nossa realidade, ó Deus, a dos Teus servos, do Teu povo legítimo, era terrível. Era morte, era escravidão, era mente obscurecida, era idolatria, era estar cativo à mentira, era ser usado pelo diabo, era não amar, não desejar, não querer ter comunhão, não buscar, não invocar o Senhor que nos criou e nos formou para a Tua glória. Mas nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor foi aquele que implementou em nós um grande contraste. Trevas, luz. Escravidão, liberdade. Ódio, amor. Afastamento. Alheios à vida de Deus, agora comunhão com o Senhor. Desprezávamos a Tua lei, fazíamos as nossas próprias leis, mentíamos, vivíamos com base na mentira, e agora vivemos com base na verdade. O nosso prazer é a lei do Senhor. Nós Te buscamos e Te conhecemos por meio da Tua palavra. Não entrávamos numa igreja para ouvir a proclamação do Evangelho. Não queríamos saber da Tua pregação, Senhor. Não era o desejo do nosso coração. E agora, quando o Senhor nos chama, no primeiro dia da semana, aqui estamos nós. Ó Deus, quão grande transformação o Senhor fez na nossa vida. Quão grande transformação, Senhor. E quando nós olhamos para cada parte mínima ou máxima dessa mudança e dessa transformação, aí nós vamos percebendo cada dia mais, nós não éramos capazes de fazer isso mesmo, não. Completamente inábeis, inabilitados, contrários. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos. Com toda a gratidão, ó Deus, que nós podemos expressar do nosso coração para com o Senhor. Porque ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se o Senhor não tivesse nos amado primeiro. Jamais amaríamos o Senhor. Ai de nós se o Senhor não tivesse contemplado a nossa miséria e a nossa necessidade, e o Senhor não tivesse determinado que na plenitude dos tempos o nosso Redentor viria humilhado a esse mundo e morreria a morte de cruz, pagando o preço dos nossos pecados, nos justificando, nos salvando, transformando a nossa natureza. Bendito seja o Senhor. E bendito seja o Senhor por todas as promessas, por todas as bênçãos advindas dessa obra redentora. Ó Deus, ajuda-nos a não desprezarmos isso, mas a amarmos toda a obra da redenção, tudo que envolve,
tudo, Senhor. E ajuda-nos a vivermos dia após dia com base nisso, tendo isso como fundamento para a nossa vida. Aos demais que ainda não são servos, aos demais que ainda não se encontram em comunhão com Cristo, aos demais que não são chamados ainda pelo Teu nome, Senhor, expressa a Tua misericórdia nessa manhã. Derrama da Tua graça, Senhor Deus. O nosso desejo é que o coração seja quebrantado, seja amolecido, para que possam receber também tão grande salvação. Contudo, ó Deus, faz a Tua vontade, nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém.